Levítico capítulo 22. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Versículo 32. Lidar com as coisas sagradas era uma questão de prioridade no santuário. Tudo ali apontava para a santidade de Deus e a necessidade do homem em ser por ele santificado. A obrigação dos sacerdotes consistia em transmitir ao povo a vontade de Deus, ensinando-lhes a fazer diferença entre o santo e o profano. Os sacrifícios realizados no pátio do tabernáculo e as ofertas de manjares eram considerados coisas sagradas, portanto, não poderiam ser consumidos de qualquer forma e nem por qualquer um. A ordem era clara: não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pontualmente, Deus prescreveu a Israel o passo a passo da verdadeira adoração. Havia todo um cuidado de Deus para que os seus filhos não profanassem as coisas sagradas e nem o seu santo nome, lidando com o sagrado de forma comum. Aquele que criou o homem para a sua glória, Isaías capítulo 43, versículo 7, não poderia exigir-lhe menos do que poderia oferecer. Ofertas de animais com defeito eram inaceitáveis. Como uma representação de Cristo, o perfeito Cordeiro, cada animal deveria ser cuidadosamente selecionado para compor o cenário de adoração. Ainda nos resta hoje uma oferta a ser feita. Um sacrifício nos é exigido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Muito mais do que exigir santidade, Deus nos confere santidade. Só Ele é santo, portanto, só Ele pode nos santificar. Deus deseja imprimir o seu caráter em seu povo, mas para que isso aconteça, precisamos descer os degraus de nossas orgulhosas concepções e permitir que o Santo Espírito nos transforme. A melhor oferta que podemos depor no altar do Senhor não são os nossos esforços religiosos, e sim o que Ele mesmo nos pede. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios capítulo 23, versículo 26. Sabem quando começa a genuína conversão, amados? Não é quando fazemos o que supomos ser a obra de Deus, mas quando permitimos que o Deus da obra nos encontre. Todas aquelas leis e obrigações consistiam em ensinar a Israel que o Senhor desejava ter um encontro especial com o seu povo todos os dias, para que assim eles pudessem se agradar dos seus caminhos. É o conhecimento do Senhor que nos leva a praticar as obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Quando um pecador se dirigia ao templo com uma oferta segundo seus próprios critérios e o coração endurecido para ouvir a voz de Deus, estava a replicar a ofensiva oferta de Caim. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Abel depositou o seu coração naquela oferta e foi selado para a eternidade. Caim, porém, ofereceu do que achava ser o melhor, duvidando da provisão de Deus e recebendo o sinal de eterna maldição. A diferença entre a verdadeira adoração de Abel e a falsa adoração de Caim tem sido vista no decorrer da história deste mundo e permanecerá até que Cristo volte e ponha as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Mateus capítulo 25, versículo 33. Muitos professos cristãos têm exigido de outros com severo rigor que sejam observadas as regras de modéstia cristã, regime alimentar, dentre outras, quando, na verdade, eles mesmos necessitam de uma mudança interior. Não me entendam mal. A forma como nos vestimos e como nos alimentamos importa sim diante de Deus, mas não podemos exigir reforma se não há reavivamento.
Reforma sem reavivamento é hipocrisia e legalismo, e reavivamento sem reforma é sentimentalismo. Ambos devem estar ligados pelo elo do Espírito Santo na obra de preparar o derradeiro povo do advento. E naquele dia haverá um sacrifício aceitável a Deus, o que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, versículo 4. Percebem? As duas coisas andam juntas, em harmonia. A entrega incompleta do eu aos cuidados do Senhor desvia o nosso foco do Criador para a criatura. Precisamos abandonar o assim eu acho e retornar às veredas antigas do assim diz o Senhor. A nossa missão não consiste em simplesmente ensinar a verdade, mas em vivê-la para a glória de Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos capítulo 11, versículo 36. O Evangelho do Reino não é segundo o homem, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Este é o Evangelho que nos foi dado a pregar e testemunhar. Seja o nosso coração uma oferta contínua ao Senhor, e toda a nossa vida será uma progressiva revelação da atuação do Espírito Santo em nós. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Oremos, amados. Nosso amado Deus, nós queremos prosseguir em Te conhecer através da Tua palavra, pois é esse conhecimento que nos salva e que nos dá propósito à nossa vida. Livra-nos de oferecermos a Ti a inaceitável oferta de Caim, mas que, como Abel, possamos oferecer a Ti mais excelente sacrifício, tendo testemunho de sermos justos e da Tua aprovação quanto às nossas ofertas. Santifica-nos, Senhor, e volta logo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, peregrinos rumo ao lar. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.